Quantas vezes você viu uma empresa, seja de grande porte ou seja de pequeno porte, investir num rebranding e depois de alguns meses percebe-se que nada mudou? Isso tem um motivo para acontecer e eu vou falar sobre ele depois da vinheta. Bora lá! Fala meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal da Salcio. Meu nome é Daltro Coutinho, eu sou estrategista de marca e hoje nós vamos falar sobre diagnóstico de marca, porque sim, o diagnóstico de marca é a resposta para a pergunta que eu fiz antes do vídeo começar. Quando você faz um rebranding, mas depois percebe que nada mudou, provavelmente isso acontece porque não foi feito um bom diagnóstico, seja no momento antes do projeto, seja durante o projeto, durante a execução do projeto. O diagnóstico ele é feito nos dois momentos, com profundidades diferentes, e ele vai ter objetivos diferentes. Eis o grande ponto. Por que esse diagnóstico ele é tão importante? Para evitar que esse rebranding seja um fracasso. O que acontece em geral? O rebranding ele acaba falhando por quê? Porque ele deixa de considerar a situação momentânea da empresa, ele deixa de considerar a sua cultura, ele deixa de considerar o seu mercado. E quando ele faz isso, a tendência é que ele fracasse. Por quê? Porque ele não se adequou às necessidades do negócio. Por que ele não se adequou? Porque ele não mapeou. O papel do diagnóstico é mapear as necessidades do negócio frente ao mercado onde ele está, frente à sua cultura interna, para que ele possa ser desenvolvido, para que o projeto possa ser desenvolvido da melhor maneira possível. E o que é esse diagnóstico? Falemos dos dois momentos de diagnóstico, pré-projeto e aquele que é feito durante o projeto. Um diagnóstico pré-projeto, ele tem como objetivo entender, primeiro, se existe a necessidade de um rebranding e caso exista a necessidade de um rebranding, como que ele deve ser feito. Não sei se você está habituado a esse tipo de classificação, mas aqui na Salcio nós usamos uma classificação onde o rebranding ele pode ter três maneiras de ser feito. Ele pode ser feito de três formas. A primeira deles é um rebranding completo, onde você troca o posicionamento completamente e troca completamente também a identidade visual como uma maneira de expressar esse novo posicionamento. É o caso da Nokia, que fez um rebranding lá em 2023, se eu não me engano, não lembro se é 23 ou 24, onde ela mudou de segmento, mudou o perfil de cliente e mudou a identidade visual, mudou discurso por conta disso. É um full rebranding, vamos chamar dessa forma. A gente tem um outro tipo de rebranding, que é onde a gente faz um ajuste, um direcionamento estratégico, e esse direcionamento estratégico ele leva a uma mudança de identidade visual também, eventualmente. É o caso do Itaú. O Itaú fez um ajuste no seu posicionamento, se adequando ao momento atual, mas já trouxe isso também na identidade visual. Então não ficou só aquele ajuste estratégico que muitas vezes passa despercebido. Isso acontece com alguns projetos nossos e a gente escolhe estrategicamente deixar passar despercebido, não mexendo na identidade visual, quando a gente entende que a identidade visual atende à necessidade que o projeto tem e que a marca tem. E o terceiro caso é quando o rebranding, na verdade, ele se torna um redesign estratégico de marca. O que é esse redesign? É quando eu entendo que o posicionamento está ok, ele está bem alinhado, mas a minha identidade visual está falha. Seja por uma questão de aplicabilidade, seja por uma questão de expressão de fato, seja por não estar expressando corretamente o meu posicionamento. E o diagnóstico de marca pré-projeto, ele vai permitir que a gente mapeie isso. Então ele vai permitir que eu entenda que tipo de projeto que eu preciso fazer, se eu preciso fazer um projeto e, caso sim, eu precise de um projeto de reposicionamento de marca, que tipo de projeto que vai ser, dentro dessas três possibilidades. Então pode ser que eu não precise de nada quando eu faço um diagnóstico pré-projeto. Pode ser, já aconteceu com clientes aqui, que não posso chamar de clientes, porque afinal a gente não fechou o projeto, porque eles não precisavam, mas de pessoas que vieram, empresas que vieram conversar com a gente, e nesse pré-diagnóstico a gente identificou, olha, na nossa visão não precisa mexer.
Na nossa visão, não é o momento de mexer. E nessa questão de momento de mexer, o que a gente vai entender? Cultura interna, num primeiro momento, quais são os objetivos do rebranding, por que você quer fazer um rebranding para a tua marca? Eu quero fazer porque eu estou mudando o meu ICP. Legal, é um motivo, mas quais são os motivos por trás? Por que eu vou fazer isso considerando esses objetivos? Quais são as evidências que indicam, né? Quais são os indicadores, os indícios de que esse rebranding é efetivamente necessário? E aí a gente vai mapear, vou mapear o mercado, porque eu não estou conseguindo me diferenciar. Será? Vamos dar uma olhada no mercado, vamos entender o mercado, vamos eventualmente rodar uma pesquisa com seus clientes e ver se esse diferencial está sendo percebido ou não. Claro que cada caso é um caso, cada cenário é um cenário e a gente vai entender o que precisa ser feito em cada cenário. Mas são essas as possibilidades. Fazer uma entrevista com liderança, fazer uma análise de concorrente, fazer uma pesquisa. Isso vai nos dar subsídio para entender é necessário ou não um rebranding e qual nível de rebranding vai ser necessário. Isso é no pré-projeto. Então nós fazemos isso e entregamos para o cliente e falamos, olha, considerando aquilo que a gente analisou, há necessidade ou não há necessidade, o projeto mais adequado é esse. Legal. Entramos no projeto, aí a gente tem um diagnóstico de branding com um foco completamente diferente, porque nós já identificamos o problema. Agora o nosso objetivo é entender o quê? Para onde que pode ir? Quais são os potenciais desse projeto? Então, nesse cenário, eu não vou mais falar só com liderança, eu vou falar com diversas equipes dentro da empresa, equipes de colaboradores, de parceiros, de eventuais fornecedores, clientes, para entender diferenciais percebidos, atributos, característica, personalidade, tudo aquilo que é percebido pela marca. Quando eu vou olhar no mercado, eu vou ver não só se a marca se diferencia ou não da concorrência, mas quais são os discursos comuns, quais são obrigatórios, quais são comoditizados e quais são os gaps que o mercado me oferece, discursos muitas vezes falados, mas pouco aproveitados, que a gente pode tomar posse. Esse tipo de coisa a gente vai entender. A gente vai dar uma análise nas tendências de mercado, então eu vou analisar papers, vou analisar estudos de mercado falando sobre aquele segmento para entender, dentro desse segmento, quais são as tendências para os próximos anos, quais são as movimentações que têm acontecido, o que o público desse tipo de produto tem valorizado. Então a gente vai fazer essa análise mais completa para entender o quê? Quais são os caminhos que a gente deve seguir. Seja num projeto de identidade visual, onde vai me dizer quais são os caminhos para eu construir uma identidade visual que represente o meu produto me diferenciando do mercado, sem correr risco de parecer ultrapassado dentro de alguns anos, seja num caso de um reposicionamento, um ajuste de posicionamento ou um reposicionamento completo, eu vou precisar ter essas informações para saber para onde eu posso ir, até onde eu posso puxar esse posicionamento para não perder a conexão dele com a marca real. Então o diagnóstico é fundamental para isso. Então percebe, são dois momentos diferentes de diagnóstico, com duas utilidades diferentes, mas onde a gente usa ferramentas ainda assim muito similares. Posso usar pesquisa com o cliente, vou fazer diagnóstico interno, vou olhar para o mercado, vou analisar a tendência, tudo isso para entender o que deve ser feito. E na nossa visão aqui, não dá para fazer um bom projeto de branding sem isso. Porque como que eu faço um bom projeto de posicionamento de marca sem entender a cultura dessa empresa? Ou seja, sem entender se ela é capaz de entregar aquele posicionamento que eu estou construindo para ela de maneira efetiva? Como que eu faço um bom posicionamento de marca sem olhar para o mercado? Sem saber como que eu posso me diferenciar? Sem entender como os meus concorrentes se comunicam para ser diferente deles? Como é que eu posso fazer um bom posicionamento sem olhar para tendências de mercado e avaliar eventualmente que uma coisa que eu identifique como potencial no primeiro momento talvez não seja valorizada pelo meu público atualmente e não vá ser valorizada nos próximos anos por se tornar uma obrigação dentro do segmento ou por ter passado um determinado momento. Então, esses são pontos muito importantes onde o diagnóstico é fundamental e não à toa o diagnóstico, quanto maior o projeto, quanto maior a empresa que nós atendemos, o diagnóstico ele é sempre a maior etapa do projeto.
Já houve projetos aqui onde o diagnóstico sozinho comeu ali 70% do tempo do projeto. No projeto ali de 6 meses, a gente ficou 4 meses em diagnóstico. Por quê? Porque era um importante. Entender o cenário é mais importante do que já ir começar a desenhar, porque é a partir desse entendimento que a gente define posicionamentos bons, posicionamentos bem estruturados e posicionamentos que vão trazer resultado para quem nos contrata, para o cliente que nos contrata, seja qual for o tipo de projeto que ele vai ter. Então, na minha visão, na nossa visão aqui na Salcio, um projeto de branding que não tenha isso, ele talvez até saia mais barato, porque, claro, a gente está falando de muito trabalho braçal a menos, muitas horas de trabalho a menos, e a tendência é que as consultorias cobrem por essas horas de trabalho. É natural que se cobre por isso, e quando não tem essas horas de trabalho, elas não serão cobradas. No entanto, ainda que saia financeiramente barato num primeiro momento, isso pode sair muito caro, porque ter um posicionamento desalinhado à sua cultura, ter um posicionamento que vai se tornar irrelevante em poucos anos ou em poucos meses até, é muito mais caro do que investir um pouco mais e fazer um projeto efetivamente estruturado e que vai dar perenidade para a sua marca, que vai permitir que você atue com esse posicionamento por muitos anos, sem o risco, ou pelo menos com um risco muito reduzido, dele se tornar irrelevante, dele se tornar supérfluo ao longo dos anos. Então, esse é o principal ponto sobre diagnóstico de marca. Então, objetivos, sempre entender o cenário, seja para entrar em um novo projeto. Então, quando a gente quer, resumindo, quando a gente quer fazer um pré-diagnóstico de marca, é o entendimento do cenário do momento da empresa. O diagnóstico dentro do projeto é o entendimento da empresa já, não é do momento dela apenas, mas da sua cultura, do seu estado, do seu posicionamento atual dentro do mercado, de como ela é vista pelos seus clientes e pelos seus concorrentes, para que se possa fazer um projeto bem estruturado. Não existe, na nossa visão, um bom projeto de branding sem esse ponto fundamental que é o diagnóstico de branding. E aí fica aqui para você que viu esse vídeo até o final uma oferta única, que é: se você quer ter esse pré-diagnóstico de branding para sua empresa, para entender se você precisa fazer um projeto de posicionamento de marca, que tipo de projeto que pode ser adequado à sua marca ou não, você pode fazer o seguinte: você entra aqui embaixo, a gente vai deixar um link aqui embaixo para que você entre em contato com a gente e solicite um diagnóstico de marca gratuito, um diagnóstico pré-projeto de marca gratuito para você, para que você entenda, primeiro, se a sua marca precisa de um projeto de reposicionamento, se faz sentido fazer esse tipo de projeto e, caso faça sentido, qual o tipo de projeto que vai atender melhor às demandas da sua marca. Claro, é importante que você esteja disposto, depois de se cadastrar, a ter um bate-papo comigo para eu entender, para eu pegar essas respostas de você e poder fazer essa análise, mas ela vai ser totalmente sem custo financeiro para você. O que você vai ter de custo é o tempo que você vai dedicar falando comigo e me passando as informações que eu preciso para fazer esse diagnóstico para você, beleza? E independente de você precisar desse diagnóstico ou não, se você gostou desse vídeo, já sabe como é que funciona aqui, Clica aqui embaixo no curtir do canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, isso é muito importante para o YouTube te entregar os vídeos, e comenta aqui embaixo a sua opinião. Você acha que todo projeto precisa de um diagnóstico ou dá para meter o louco e fazer sem? Beleza? Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!